Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Como já sabem, meu nome é Paula, sou economista e continuarei trabalhando com vocês a disciplina Economia e Mercado. Pessoal, como de praxe, tenham em mãos papel e caneta para anotar as dúvidas que surgirem. Lembre-se que elas podem ser sanadas nos fóruns Tira Dúvidas. Cabe ressaltar que as dúvidas devem ser postadas nos fóruns pertinentes a cada aula. Vamos lá? Neste módulo, vamos estudar aulas 13, 14, 15 e 16 do caderno didático, que contemplará as páginas 75 a 86. Iniciaremos esta terceira aula explanando sobre noções básicas de macroeconomia. Afinal de contas, o que é macroeconomia? A macroeconomia é a parte da teoria econômica que observa e estuda a atividade da economia de um grupo de indivíduos, famílias, empresas e comunidades. Cabe salientar que estes grupos podem ser cidades, estados ou países. Dessa forma, a atividade macroeconômica destes grupos somente ocorre quando se somam todos os hábitos de produção, consumo e acumulação de bens daqueles que fazem parte desses agrupamentos, ou seja, todas as famílias, empresas e comunidades. Todos nós moramos no Brasil, fazemos parte de uma grande comunidade que forma o país. Assim, neste estudo da macroeconomia, vamos sempre pensar na macroeconomia brasileira, que é a soma de todos os hábitos de consumo, produção e acumulação de riqueza das famílias, empresas e governo. Para que você possa melhor entender os conceitos e fundamentos da macroeconomia e relacioná-los com a realidade do nosso país, iremos sempre considerar os 5 mercados da macroeconomia, a saber, o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado monetário, o mercado de títulos e o mercado de divisas. Pessoal, tenham sempre em mente que em economia, quando falamos a palavra mercado, estamos nos referindo às forças de demanda e oferta por algo. E a interação dessas forças encontramos 2 variáveis, uma monetária, em dinheiro, e outra real, palpável. Lá na microeconomia, quando estudamos o mercado de botijão de gás, por exemplo, quem estava naquele mercado? As famílias que compram botijão de gás e as empresas que vendem botijão de gás. Qual é o resultado dessa interação? O preço do botijão de gás, variável monetária, e a quantidade de botijão de gás comercializada, quantidade. Sendo assim, agora estamos prontos para começar e aprender sobre os mercados macroeconômicos. Vamos lá? Vamos começar pelo mercado de bens e serviços. Neste mercado, temos, por um lado, as famílias que demandam bens e serviços e, por outro, as empresas que ofertam bens e serviços. Nesse mercado é determinado o nível de produção agregada da sociedade, variável real, e o nível de preços com os quais esses bens produzidos serão comercializados, que é a variável monetária. No mercado de trabalho, é formado pela interação entre demanda por mão de obra, quem demanda mão de obra? Os empresários. E pela oferta de mão de obra, quem oferta mão de obra? As famílias. Neste mercado é determinado o nível de emprego, variável real, e o nível dos salários, variável monetária. Está dando para entender, pessoal? Espero que sim. O mercado monetário considera a interação entre demanda por moeda, quem demanda moeda? A sociedade como um todo. E pela oferta de moeda. Quem oferta moeda? O Banco Central e os bancos comerciais. Neste mercado é determinado a quantidade de moeda em circulação, variável real, e a taxa de juros, variável monetária. Pessoal, antes de seguirmos em frente, gostaria de explicar melhor o conceito de taxa de juros. Afinal de contas, o que é isso? Vamos fazer uma analogia?
Quem não tem casa própria mora de aluguel, certo? Se o aluguel ficar barato, vamos procurar um lugar melhor para morar. Com o dinheiro é a mesma forma. Quando não temos dinheiro e precisamos ou queremos comprar algo, recorremos aos bancos comerciais para alugar dinheiro. E qual é o preço do aluguel? A taxa de juros. Sendo assim, quanto mais baixa a taxa de juros, mais as pessoas estão dispostas a se endividar e vice-versa. Mercado de títulos. Este mercado analisa o nível de renda e gastos dos agentes econômicos, buscando entender quais desses agentes têm rendas maiores que os gastos, gerando situação superavitária, e quais deles têm gastos maiores que as rendas, gerando uma situação deficitária. Mercado de divisas. Este mercado considera o setor externo, ou seja, considera a interação entre demanda por moeda estrangeira. Quem demanda moeda estrangeira? Brasileiros que vão passear no exterior, importadores e o governo. E pela oferta de moeda. Quem oferta moeda estrangeira? Turistas que vêm passear no Brasil, exportadores e o governo. Neste mercado é determinado a quantidade de moeda estrangeira em circulação, variável real, e a taxa de câmbio, variável monetária. Pessoal, vocês sabem o que é taxa de câmbio? É o preço de uma unidade de moeda estrangeira medida em moeda nacional. A taxa de câmbio pode estar valorizada ou desvalorizada. Cabe ressaltar que, sempre que tratamos de taxa de câmbio, estamos nos referindo ao poder de compra da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Sendo assim, quando a taxa de câmbio está valorizada, ocorre o aumento do poder de compra da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Nessa situação, as importações tornam-se mais baratas. Por outro lado, quando o poder de compra da moeda nacional se reduz em relação à moeda estrangeira, há uma desvalorização cambial. Nessa situação, as exportações se tornam vantajosas e os produtos importados se tornam mais caros. Haja vista que temos que pagar mais reais por $1. Enfim, com base no que foi visto, fica a questão: como nós podemos avaliar o nível de atividade macroeconômica do Brasil? A soma de todas as transações econômicas dos agentes econômicos, famílias, empresas e governo do nosso país é expressa através de agregados econômicos. Os agregados econômicos são expressos na forma de indicadores de desempenho da macroeconomia e muitos desses indicadores estão presentes na nossa vida cotidiana. Já vimos como são encontrados os principais agregados macroeconômicos, como produção de bens e serviços, nível de preço, taxa de juros, taxa de câmbio. Vamos agora conhecer mais alguns conceitos como Produto Interno Bruto, taxa de inflação, índice de desemprego, balança comercial. O principal indicador da atividade macroeconômica é o Produto Interno Bruto, o PIB. Já ouviram falar? O conceito de PIB é o seguinte: é tudo aquilo que foi produzido de bens e serviços em determinado local e em determinado tempo. Isso quer dizer que podemos encontrar o PIB de um município, de um estado, de uma região, mas o conceito mais utilizado é em nível nacional. O PIB também pode ser calculado mensalmente, bimestralmente, semestralmente, mas é comumente calculado anualmente. A taxa de inflação é outro indicador bem conhecido do nosso cotidiano. A inflação expressa o aumento generalizado dos preços. Significa que precisamos cada vez de mais moeda para comprar o mesmo produto. Em outras palavras, com a inflação, a moeda perde poder de compra. Índice de desemprego é uma estimativa do número de pessoas aptas a trabalhar que estão buscando emprego. E balança comercial expressa a diferença entre o que foi exportado menos o que foi importado de bens e serviços na economia.
Se a exportação for maior do que a importação, haverá um superávit na balança comercial. Por outro lado, se a exportação for menor do que a importação, haverá um déficit na balança comercial. Aqui serão vistos alguns princípios macroeconômicos, aqueles que guiam os estudos nesta área. Muito importante para entender o que ocorre no nosso país são eles: altas taxas de crescimento, emprego, atender a novos ingressos no mercado de trabalho, estabilidade dos preços, balança comercial favorável, estabilidade cambial. Altas taxas de crescimento são resultado de investimentos constantes em infraestrutura e atendimento às necessidades básicas da população, como saúde, educação, moradia e transporte, e das empresas. Baixo nível de desemprego consiste em garantir a abertura de frentes de trabalho novamente com investimentos em diversos setores. Atender aos novos ingressos no mercado de trabalho é oportunizar aos novos trabalhadores o seu primeiro emprego. Estabilidade dos preços é muito importante, pois objetiva controlar a inflação para que as famílias e empresas possam planejar melhor seus gastos futuros. Estabilidade com mercados livres significa garantir o livre comércio entre os diversos mercados e com nações de interesses comercial. Os conceitos de balança comercial e taxa de câmbio já foram abordados, lembram? A partir de agora, entenderemos por que a macroeconomia é importante para o bem-estar das pessoas que vivem em um país, e o Brasil sempre será nosso referencial de estudo. Para melhor entendermos esse ponto, vamos tratar de alguns conceitos macroeconômicos relacionados aos 5 ambientes macroeconômicos apresentados anteriormente. Renda nacional é o somatório de todas as rendas recebidas pelos donos dos fatores de produção que foram utilizados no período de um ano. A renda nacional é composta pelo custo dos fatores, salários, ganhos com juros, recebimentos de aluguel, lucro das empresas, além das transferências efetuadas pelo governo para o setor privado, como, por exemplo, os subsídios. Vamos continuar conceituando a macroeconomia? Agora vamos entender melhor o conceito de moeda, salário, salário real versus salário nominal, juros, impostos, imposto direto, imposto indireto. Salário é a retribuição ou pagamento que o trabalhador recebe como recompensa pelo seu trabalho, quer seja trabalho físico ou trabalho intelectual. 2 conceitos importantes que devemos fixar aqui em nosso estudo é o de salário nominal e salário real. Salário nominal representa a quantidade de moeda que um trabalhador recebe pelo seu trabalho. É o valor de seu salário mensal, recebido pelo esforço dedicado em seu trabalho. Salário real representa o poder de compra da moeda, recebido mensalmente pelo trabalhador. Assim, temos que ter estes 2 conceitos muito claros para que possamos trazer para o nosso dia a dia. Vamos tomar como exemplo um trabalhador que recebe um salário nominal de R$ 700 por mês. Esta é a quantidade de moeda que ele recebe, por exemplo, mensalmente ao longo de um ano, quando ele não tem aumentos salariais ou reajustes. Porém, apesar do salário nominal não alterar seu valor ao longo deste ano, o salário real diminui neste período, porque ao longo de um ano o poder de compra daqueles R$ 700 mensais diminui, uma vez que os bens e serviços comprados neste período sobem de preço todos os meses. Dessa forma, após um ano recebendo R$ 700 por mês, o trabalhador poderá comprar menos bens e serviços que ele comprava no início desse período de 12 meses. Esta desvalorização do poder de compra da moeda é chamada de inflação.
taxa de juros é a remuneração de um capital, dinheiro, e pode ser considerada nas seguintes operações financeiras. Em empréstimos, quando os juros são cobrados pelo dono do dinheiro emprestado a alguém, que deverá pagar o capital emprestado mais juros cobrados pelo tempo de uso do capital. Em aplicações financeiras, em um banco comercial, quando os juros são cobrados pelo dono do dinheiro investido no banco, sendo que o banco deverá devolver o capital investido acrescido de juros referentes ao tempo que o dinheiro ficou investido, na forma de remuneração de capital investido em atividades produtivas, como na construção de uma fábrica, de uma loja ou na compra de um equipamento. Não podemos deixar de falar sobre impostos. O imposto é uma quantia de dinheiro que uma pessoa ou empresa paga ao governo de uma cidade, estado ou país em função de obrigações jurídicas a que os pagadores estão submetidos. É a remuneração do Estado. Os impostos podem ser divididos em impostos diretos e impostos indiretos. O imposto direto são aqueles que recaem diretamente sobre a renda pessoal do indivíduo. Exemplo, imposto de renda ou ISS. Imposto indireto são pagos à medida que os proventos são utilizados. Exemplo, IOF, antiga CPMF, ICMS, etc. Cabe ressaltar que no final do livro didático encontra-se o glossário geral, onde todas estas siglas estão discriminadas. Finalizaremos este módulo estudando um dos mais importantes indicadores macroeconômicos, o PIB. O Produto Interno Bruto, PIB, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos e representados por seus respectivos valores monetários, ou seja, valores expressos em uma determinada moeda, em uma determinada região durante determinado período. O PIB é um dos mais importantes indicadores macroeconômicos e tem por objetivo mensurar a atividade econômica de uma região. Vamos entender melhor esse conceito? O PIB mede a atividade econômica de um país, normalmente durante um ano. Fornece valores para calcular indicadores como consumo, produção, rendimento, investimento, etc. Permite a realização de previsões de caráter econômico a todos os tomadores de decisões, evitando ou minimizando as crises econômicas. Ao conceituar o PIB, temos que ter em mente que produto é o valor monetário de todos os bens, mercadorias e serviços finais produzidos por uma economia, por unidade de tempo. Bem final é tudo aquilo que não sofrerá nenhuma outra transformação no processo produtivo, por isso é chamado de bem final. Cabe ressaltar que os produtos que ainda passarão por novos processos de transformação são chamados de bens intermediários. E estes não são incluídos no PIB, pois incorreríamos em dupla contagem. Como assim? Imaginem uma empresa no atacado que produz farinha, bem intermediário. Posteriormente, a padaria compra essa farinha e produz pães, bolos, biscoitos. É claro que ao vender estes produtos, o empresário da padaria incluirá o preço da farinha, certo? Por esse motivo, a economia não considera os bens intermediários, pois seus valores estão incutidos no preço do bem final. Com relação ao PIB, é importante destacar o conceito de PIB per capita, referência importante como medida síntese de padrão de vida e desenvolvimento econômico dos países. PIB per capita é obtido dividindo-se o PIB do ano pela população residente nesse mesmo período, medida fortemente afetada pela distribuição de renda. Pessoal, a gente pode observar nesse slide que,
como já foi dito, né, o produto interno bruto é tudo que foi produzido por toda a comunidade, né, por todas as pessoas que vivem naquele país. Quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, o PIB do Brasil é um dos maiores PIBs do planeta. Tá? Ele é o 8º país mais rico, né? Quando a gente mede o conceito de renda per capita, é o quê? A gente pega o PIB e divide pelo número de pessoas. Só que no Brasil, a renda não é igualmente dividida entre todos os moradores. Quando a gente vê os índices de renda per capita, de desigualdade social, a gente percebe que o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, o Gini, colocam o Brasil, em comparação a outros países, em uma situação muito ruim. A situação do Brasil fica comparada à de países em guerra, como aqueles situados na África ou os países muito pobres aqui da América Latina. Com relação a essa discussão, nós comentaremos nos fóruns sobre um documentário chamado Ilha das Flores, em que a gente verifica que pessoas vivem sem renda, porque a renda não foi distribuída igualmente para todos. E lá eu gostaria de saber a opinião de vocês. Qual a solução para esse problema? Como a gente desconcentrar a renda no Brasil? Existe solução? Enfim, pessoal, com isso terminamos a nossa 3ª aula. Pessoal, o curso já está se encaminhando para o final. Não deixem de participar dos fóruns, não deixem de fazer a leitura do caderno didático, não deixem a matéria acumular. Bons estudos para vocês e nos vemos em breve.